Será que o verdadeiro salvo, purificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, passará pelo juízo final ou grande trono branco descrito em Apocalipse, no capítulo 20, versículos de 11 a 15? O salvo pelo Senhor Jesus foi salvo da condenação eterna ao fogo do inferno. Pelo sangue do Senhor Jesus somos salvos, limpos, purificados, conforme está escrito em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, que diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, ou seja, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Todos os nossos pecados foram purificados no sangue do Senhor Jesus, apenas porque nós nos arrependemos de verdade dos nossos pecados e nos convertemos somente a Ele, ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem recebe o Senhor Jesus de verdade como seu Salvador é purificado de todos os pecados, como já lemos em 1 João 1,7, e recebe na mesma hora o Espírito Santo para habitar no seu coração, na sua vida, no seu corpo. Então, em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, os verdadeiros salvos têm o Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Está no mesmo capítulo 8 de Romanos. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 14, o Senhor Jesus diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Dos que se dizem verdadeiramente servos de Deus, os verdadeiros são poucos. O próprio Senhor Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, 14. Em João, no capítulo 10, versículos de 27 a 30, nós encontramos o Senhor Jesus falando o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Quem garante a salvação do salvo pelo Senhor Jesus não é o salvo, mas é o próprio Jesus Cristo, que disse que são ovelhas dele, que seguem a ele, e que ele dá a vida eterna, não temporária, mas a vida eterna. E essa vida eterna só pode ser no céu. Não é a morte eterna, mas a vida eterna. A morte eterna é a separação eterna de Deus, que a maioria, a grande maioria, vai experimentar e já está experimentando. Muitos já estão lá no inferno de fogo eterno que não acreditavam. Ele disse que dá a vida eterna aos que recebem ele como Salvador. Aqui em João capítulo 10, versículos 27 a 30. E diz que ninguém pode arrebatar um salvo da mão dele. Em João no capítulo 5, versículo 24, o Senhor Jesus ainda diz o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Está muito claro esse texto. Ele disse que quem ouve a minha palavra e crê, não é crer de boca, não é crer fazendo de conta que creu, mas crê de verdade, quem recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, abandonando os seus pecados, se arrependendo de verdade dos seus pecados. Há uma grande diferença entre gostar de pecar e lutar contra o pecado e cair uma vez ou outra. A maioria das pessoas não querem receber o Senhor Jesus como seu Salvador porque amam pecar. Então preferem ter o pecado como seu Deus, o Senhor Jesus, que é o único que pode dar a vida eterna. E ele diz que quem ele dá a vida eterna não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Está bem claro esse texto. Nós, os salvos, receberemos corpos novos ou ressuscitaremos com corpos novos na volta do Senhor Jesus. Isso está descrito em 1 Tessalonicenses, conforme o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 em diante, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, aqueles que já morreram, o corpo como se estivesse dormindo, não o espírito, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, com o corpo está dormindo, o corpo, Deus os tornará a trazer com ele. Então, o Espírito virá com ele para entrar no corpo e ressuscitar. Versículo 15 diz: dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que morreram no corpo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o encontro do salvo ressuscitado ou transformado com corpo novo com o Senhor Jesus será nas nuvens. Por isso que qualquer um que disser que é o Cristo aqui na terra é um charlatão, é um mentiroso, porque o encontro do salvo com o Senhor Jesus será na ressurreição, lá nas nuvens, para estarmos para sempre com o Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, ele fala o seguinte: eis que vos digo, o apóstolo Paulo escreve assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então aqueles que não morrerem no corpo, seremos todos transformados se não estivermos mortos no advento da volta do Senhor Jesus. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Então já vencemos o inferno pelo sangue do Senhor Jesus, receberemos corpos novos e estaremos para sempre com o Senhor. Então esta é a garantia que Deus nos dá na ressurreição da vida eterna, porque haverá também a ressurreição da vergonha e desprezo eterno, conforme Daniel capítulo 12, versículo 2 escreveu. Então, os que passarem no juízo final são todos mortos, não estarão ressuscitados quando houver o juízo final. Então, por isso que o salvo não estará aqui. E versículo 6 do capítulo 20 de Apocalipse diz assim, versículo 6: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, aqui estão os salvos, lavados e purificados no sangue de Jesus. Agora, os outros que não passaram pela ressurreição da vida, passarão pela ressurreição do juízo. E com o corpo antigo comparecerão diante do grande trono branco ou juízo final. Está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 em diante, que diz: e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. E vi os mortos pequenos e grandes em que estavam diante de Deus, os mortos, não os ressuscitados, não os vivos. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Não quiseram a salvação pelo sangue de Jesus, serão julgados pelas suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se você quiser a salvação, meu amigo, receba Jesus agora, para não passar pelo juízo final.